Muito bem, vamos então ver como utilizar o nosso banco de gramática, o banco de gramática da Cairn English, our Grammar Bank. Talvez quando você esteja assistindo esse vídeo, o layout, a disposição dos elementos na página, já tenha mudado. Mas eu quero passar aqui a lógica para vocês, então tudo bem, não tem problema se esteja em uma visualização diferente, os princípios serão os mesmos. O que é o nosso banco de gramática? Bom, nosso banco de gramática ele é o repositório da teoria do inglês. Nós temos as explicações em texto, em português e em inglês, elas estão em processo ainda, talvez quando você esteja assistindo esse vídeo já estejam todas prontas. Temos em áudio em português e em inglês também, estão em produção, então talvez quando você clicar ainda não vai estar, mas a gente está caminhando para chegar lá, certo? Então, eu vou aqui demonstrar, como a gente tem as explicações em inglês prontas, certo? Eu vou abrir aqui um post para a gente dar uma olhada e vou abrir um post que as pessoas têm um pouco de dificuldade. Vou vir aqui no Present Perfect. Present Perfect, então, é o presente perfeito no inglês. Aqui, quando você abre, você vai ver que tem uma explicação. Vou dar um zoom para ficar um pouco mais fácil a leitura. Tem ela em português e em inglês. Eu vou abrir ela em inglês, mas vou traduzir livremente aqui para você ter essa ideia, tá? Então, o Present Perfect é usado para descrever experiências de vida e ações ou eventos que aconteceram no passado, mas que a especificidade da data é irrelevante. Ou seja, que aconteceram no passado, mas assim, não importa se foi ontem, se foi há 1000 anos, o que importa é que já foi feito. É formado usando o verbo auxiliar have ou has e o particípio passado, dos verbos, do verbo principal. Aqui, então, a gente tem como que se forma e alguns exemplos. Então, sujeito mais have ou has, mais particípio. E a conjugação, por exemplo, I have lived in 6 cities. Eu já morei em 6 cidades. He, she or it has improved a lot recently. Ele ou ele, ela no sentido de coisa, já melhorou muito ou melhorou muito recentemente. Depois tem aqui o uso do present perfect. Então, aqui vai trazer situações de vida real do present perfect. É usado para descrever ações. Enfim, um texto parecido com o que tinha ali em cima, né? Então, é comumente usado para descrever experiências, mudanças ou ações que ocorreram ao longo de um período de tempo ou na vida de alguém. Então, aqui a gente tem os exemplos e a ênfase. I have lost my keys. É uma ação completada com relevância agora. Tipo, eu perdi minhas chaves, mas eu preciso encontrar elas. I have lost my keys. Certo? She has visited Paris. Ela já visitou Paris. Aconteceu em um período não especificado de tempo. They have never tried sushi. Eles nunca experimentaram sushi. Experiência de vida. The climate has become warmer, Uma mudança ao longo do tempo. O clima se tornou mais quente, Pode ser usado, é bastante usado nas notícias o present perfect. We have gone to that restaurant many times. Ações repetidas ao longo de um período de tempo. Enfim, então aqui você tem essas informações. Aqui você tem perguntas, afirmações e negativas para você comparar, certo? Então aqui você tem Have you visited Paris? I have visited Paris or I haven't visited Paris. Tem advérbios de tempo comumente usados, então aqui already, o já, I have already eaten breakfast. De novo, tem a versão em inglês, tem a versão em português. Lógico que os exemplos vão estar em inglês, né, gente? Muito bem, aqui então um resumo. E no final você vai ter exercícios daquela estrutura. Então, eu vou fazer aqui, vou abrir um exercício só para demonstrar para vocês como que ficaria. Abrir aqui essa página e tal. Então, você tem aqui, ó, complete the following sentences with the correct present perfect forms. Então, aqui, ó, Mrs. Snow, a senhorita Snow, tarará, a fantastic cake. Bom, participio de make é made, Então, e como é ela, é has made a cake. Vou dar um enter aqui, ou vou dar aqui embaixo um check. Se tiver correto, digamos assim, vai ficar fixo, E se tiver errado, por exemplo, vou botar aqui deve have bought a new bike. Vou dar aqui um check, ó, ele não foi. Então, assim, a gente tem alguns sites diferentes que a gente utiliza para isso, certo? Deixa eu voltar aqui no banco para mostrar para vocês. Esse outro site aqui, por exemplo, ó,
ele, né, para completar com o present perfect. Geralmente vão ser exercícios assim, vão ser mais claros de você utilizar, certo? Então aqui, ó, I tarará, in a restaurant before. Aqui o never e o work. Eu nunca trabalhei. Então seria I have never worked, certo? Dei aqui um enter, ele já me deu o correto. Aqui, então esse site ele vai dar traduções. A gente está trabalhando para ter os exercícios todos dentro do nosso site, mas enquanto isso a gente está recomendando outros sites para você fazer os exercícios, certo? Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente. Mas é isso. Geralmente você tem aqui o repeat exercise, por exemplo, né, para repetir o exercício, e você tem o check e o show answer. O check é para conferir e o show answer vai simplesmente mostrar a resposta, tá? Então, I have never worked in a restaurant before. Has Robin ever missed the school bus? A Robin, ou o Robin, já perdeu o ônibus da escola? They have known each other for a long time now. Eles se conhecem, né, há muito tempo agora. Have you dyed your hair yet? Você já pintou seu cabelo? She has been to India twice. Então você vai vendo, a ideia é que você se acostume e pratique, ou seja, tem a teoria e tem exercícios já sugeridos no nosso banco de gramática, e isso funciona para todos os tópicos, tá bom? Aqui a gente está vendo o present perfect, mas a gente tem a seleção aqui já com todos os tópicos da gramática do inglês. De novo, talvez o layout, quando você esteja acessando o nosso banco de gramática, seja diferente, mas a lógica é essa. Você tem o post, ele tem em português, em inglês, tem os áudios, geralmente vai estar logo no início aqui do post, a gente vai botar um playzinho para você ouvir, se você quiser, tá bem? E ao final dos posts ou ao final dos conteúdos, você tem os exercícios aqui, certo? Então, você tem aqui a teoria com ilustrações e tal, e mais abaixo os exercícios. Você pode fazer uso a seu critério, né? Mas geralmente o professor também vai sugerir, ó, faz esse exercício aqui nessa página. Então o professor vai enviar materiais do banco de gramática para você praticar. Então, esse é o nosso banco de gramática. Esperamos que tenha sido útil essa explicação. Fique à vontade para navegar nele, certo? E para buscar aquilo que funciona para você. Se você não encontrar, pergunte e a gente vai te encaminhar o conteúdo que você está procurando, tá bem? Por hoje é isso. Um abraço.